Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro espírita. Estamos aqui nesta noite para trazermos uma convidada especial que vai estar participando com a gente. Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Vamos aqui fixar o nosso comentário. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Gabriela Mulê, nossa querida cientista espírita. Fixado o comentário. Estranho cansaço. Nossa, gente, só da mensagem já deixa a gente cansado, não é mesmo? Lívia Matos, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu entrar aqui também pelo meu perfil para dar uma verificada melhor aqui de quem está participando aqui. Pronto, estamos entrando aqui ao vivo também. Cansa só de ler, né, Flavinha? É verdade, cansa só de ler. Manu, seja bem-vinda. Vamos aqui, a nossa convidada deve... boa noite. A nossa convidada está entrando pelo da Jade Alessandra. Vamos aguardar a Jade chegar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo sim. Eu tô no meu ou eu tô no cantinho? Você está no Ah, cantinho, pelo tá. menos adicionei você pelo Ah, cantinho. tá. É porque apareceu a notificação ali já de Alessandra chegou, eu fiquei, ai meu Deus, porque já aconteceu isso, de chegar, aparecer numa live, quando eu ver, eu não tô pelo do cantinho, eu tô pelo meu. Ai, acho que... Ai, ai. Como a Flavinha está aqui participando nos bastidores, eu vou pedir para a Flavinha fazer a gentileza de cumprimentar os nossos queridos que estão chegando na live, porque o pessoal está chegando e eu me perco um pouco. Embora eu estou no dom da ambiguidade, né? Estou entrando tanto pelo encontro espírita como também pelo meu perfil particular. Então, a Flavinha, como está aí nos bastidores, se ela puder me dar um help, ela vai cumprimentando o pessoal que vai chegando aqui. Quem é você, Jade Alessandra? Diga para nós. Com pergunta, aquela pergunta quase que transcendental, né? Acho que... Oi, Quem sou eu, de gente. onde eu vim, para onde eu vou? Exatamente, que eu levo mais 3 encarnações para descobrir, mas tudo certo. Eu sou Jade Alessandra, sou uma das administradoras da página Cantinho Espírita. Eu moro em Macapá, no Amapá, embora tenha nascido em Belém do Pará. Tenho 21 anos e sou uma pessoa que me dedico uma parte da minha vida assim, para o estudo espírita, porque eu acho que é um estilo de vida, e é um estilo de vida que eu sempre falo que me salvou, assim. E que se não fosse por ele, eu acho que muitas das felicidades que eu tenho vivido hoje eu não teria conseguido. Então é uma base e meio que se tornou uma motivação de ir com as pessoas e falar sobre essas palavras tão bonitas e falar que tem um caminho melhor. Entendi. E seus projetos dentro do seu perfil aí, do Cantinho Espírita? Você estava falando comigo antes, né, que você vai fazer um clube do livro. Como é que funciona isso? Então, a gente tem começado a querer fazer um pouco mais lives, assim, mais rotineiras, né? Em vez de como a gente fazia antes, um pouco mais esporádico. A gente tem um canal do YouTube, lá do Cantinho. Eu geralmente sou a responsável por falar de mundo geek, espiritismo, então eu gosto muito de falar de livro, de série, dessas coisas. São coisas realmente... Eu gosto de cultura e gosto de envolver isso com o espiritismo. E aí eu decidi que eu já estava com uma vontade de fazer tipo um clube do livro, mas que fosse muito além de que ser só um estudo em que eu fosse chegar falando e tipo explanando, e o capítulo tal. Eu não queria ser uma palestrante, eu queria ser uma participante do clube do livro junto com as pessoas.
Então eu escolhi o Renúncia, porque, gente, desculpa, eu sou um tanto novinha, eu ainda não li tanto assim. Então eu nunca li Renúncia. E aí eu decidi que eu queria um livro que eu não tinha lido, justamente para ter essas primeiras impressões e compartilhar esses sentimentos, essas emoções, as reflexões em primeira mão, sabe? Para ficar muito mais do que aquela coisa totalmente lapidada, e sim de trazer um pouco do que o sentimento humano é despertado pela leitura. Então, eu pretendo começar agora, nesse domingo, às 19 horas, vai ser pelo Instagram mesmo, do Cantinho Espírita. De onde? Pelo Cantinho? Pelo Cantinho Espírita. E só que esse primeiro domingo que vai ser realmente para a gente conversar como é que vai ser a estrutura do clube, o que a gente vai fazer, de planejar, né, o que as pessoas vão ler para o próximo domingo e tudo mais. Então vai ser mais assim a apresentação do projeto, que eu tô muito animada. Eu acho que vai ser muito bom assim, e de pegar as pessoas também e trazer, né, um pouco mais de que só daqui escutar o outro falar, de também escutar elas mais. Que legal. A Flavinha está nos bastidores aí, cumprimentando o pessoal que está chegando, porque eu fico aqui realmente perdido, né, com o pessoal entrando. Então, a Flavinha, como a Babi, como a Camila Tosini e o Anderson, que fazem parte do Encontro Espírita, juntamente comigo, então eles estão aí nos bastidores dando boa noite para o pessoal. E a Flavinha falou que o livro é maravilhoso, Clube do Livro e Caixinha de Lenço, ela falou. Prepare-se a caixinha de lenço para chorar. Já me avisaram. Eu não li Renúncia, Jade, tá? Eu também não li Renúncia. Já me avisaram que é de emocionar, e eu tô esperando isso mesmo. Eu quero todo mundo chorando junto comigo. E pega na minha mãe, vamos lá, gente, que eu acho que é muito bom, né, da gente compartilhar essas coisas, esses momentos. Eu adoro participar de Clube do Livro. Eu acho que aproxima muito, assim, das pessoas. Eu tenho um Clube do Livro com os meus amigos, e eu acho muito legal de se conversar, de se ter alguém, sabe, pra ficar pensando e lembrando, nossa, eu lembrei daquilo da minha vida, daquilo tal, eu me recordei nisso daqui. Então, eu acho muito legal. E um outro projeto que também a gente está tendo, que aí já sou eu com a Aninha, a gente está vendo os outros administradores, vocês também vão aceitar. Então, peço para vocês cobrarem os outros administradores do Cantinho para eles virem com a gente. Mas toda segunda-feira a gente vai fazer uma leitura do Fonte Viva e vai ser rotativo. A Flavinha fica dando um spoiler do livro. Ai, meu Deus. Falou que o Covid não é nada. Vai ver o que é a peste negra. Jesus. A gente vai amenizando assim, as coisas. E aí, toda segunda-feira, às 18 horas, a gente vai ler o Fonte Viva. Vai ser ou eu, ou a Aninha, ou uma outra pessoa. E a gente vai falar um pouco, né, sobre sobre também as nossas questões, as reflexões que a gente pode trazer com relação aos textos. Já começou essa semana também, nessa segunda, a Aninha fez. Na verdade, eu já tinha feito umas 2 primeiras mensagens, então a Aninha fez a terceira mensagem. E semana que vem eu tô também lá com a mensagem número 4 do Fonte Viva. Tá ótimo. E então, a partir de domingo, às 19 horas, inicia o projeto Renúncia. Exatamente. Perfeito. Todo domingo, às 19 horas, pelo Cantinho Espírita. Isso. E não se preocupem, gente, Ótimo. Eu vou tentar não ficar pesado pra ninguém, assim, por isso que, tanto que eu não decidi estipular tanto, eu primeiro pensei, não, eu vou determinar cada capítulo tal em tal dia, não sei o que. E aí depois eu pensei, não vai rolar, porque a gente não sabe, tipo, a vida é muito imprevisível pra eu chegar e falar, Sim. Vai ser isso daqui, assim. Isso Cada dia um capítulo específico, né? Não é bem assim. E se torna meio que pesado. E eu não quero que as pessoas sintam peso. Eu quero que elas realmente sintam prazer e que se sintam leves, sabe? De participar. Que legal. Jade, vamos então ao nosso livro. Estamos estudando Respostas da Vida, de André Luiz. E por sinal, ontem estivemos aqui, a Flavinha esteve com o nosso, o intérprete do André Luiz, do nosso lar, o Renato Prieto. Foi uma live muito agradável. Gente, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, assistam, tá salvo tanto no canal do YouTube do Encontro Espírita, como também
no IGTV. Olha, o Renato Prieto leva a gente até as lágrimas, com a história, com aquilo que ele vai colocando para a gente. Foi uma live leve, agradabilíssima. Então, aqueles que perderam, está lá no IGTV, assistam o Renato Prieto com a Flavinha ontem, foi muito maravilhoso. E hoje nós estamos com um tema, eu falei, estava conversando até com a Jade antes, estranho cansaço. As mensagens que a gente lembra, a gente sempre fala que a mensagem, o título, tem sempre uma razão. E se a gente parar, se a gente fosse analisar só a frase inicial dessa mensagem, estranho cansaço, quem de nós não está cansado hoje? Quem de nós pode dizer, eu estou vivendo numa tranquilidade, numa paz de espírito, olha que vida maravilhosa. Não, todos nós estamos cansados, seja às vezes das atividades que esse momento colocou para nós, seja também pela inatividade que o momento colocou para a gente de uma forma compulsória. Não foi uma questão assim, eu vou ficar isolado porque eu quero fazer um retiro espiritual. Não, foi compulsório. E a gente achava até, já não sei se você pensou nisso, que talvez o processo fosse fosse menor do que esse que a gente está passando. E ainda, com certeza, ainda vamos continuar por esse período por algum certo tempo, né? Até que as coisas voltem ao normal. E eu vou então, Jade, vou fazer uma leitura, depois a gente poderia estar comentando, né? Eu vou fazer uma leitura talvez em duas partes. E o André Luiz fala para a gente assim, estranho cansaço, mensagem 31. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia que lhe assombra o coração, no desprezo que se crê vítima, nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos. Ele fez uma série de situações que são marcantes para a gente fazer uma análise. E aí depois, obviamente, ele vai fazer a conclusão nessa mensagem. O que você pode falar, Jade? Como eu sempre digo, o convidado é dono da live, então eu estou agora aqui ouvindo as suas considerações. Eu achei bem curioso, porque primeiro tinha sido uma mensagem que a Babi tinha me mandado. E aí, como tinham tirado o sábado, se eu não me engano, e aí, então, trocaram... A sexta-feira. E aí, foi. Então, trocou a mensagem. E aí, quando eu fui ler, eu fiquei, gente, isso daqui caiu assim no meu colo. Isso aqui não é à toa. Não brinque comigo, espiritualidade. Não brinque comigo. Porque é uma coisa que eu costumo falar muito. Assim, tanto que eu pensei, quando eu li, eu pensei logo em saúde mental e um pouco da exaustão, né? Estafa, cansaço mental. E que às vezes, eu acho que muito desse estranho cansaço é porque a gente está lá, a gente está sorrindo, a gente está dormindo. Na verdade, às vezes a gente passa mais tempo descansando, porque mas o nosso corpo parece que continua pesado. Ele continua, parece que sugado, assim, a gente não consegue se renovar, sabe? Não consegue, porque tem aquele sono reparador, né, que a gente acorda e aí, nossa, isso aqui foi muito bom, agora eu tenho energia para continuar. E tem vezes que a gente tá nisso, assim, de que tá tão... Só que a gente não entende que cansaço é esse, que a gente pode estar fazendo tudo pro nosso corpo, mas ele não tá. Ele não tá reagindo, ele não tá tendo um impulso para essa coisa a mais. E eu acho que é isso que a gente fica, nossa, que coisa estranha. Mas, na verdade, muito disso, a gente não pensa muito em como a gente tá realmente reagindo ao mundo. Em como a gente tá absorvendo, o que a gente tá absorvendo dele e como a gente tá expondo isso, sabe? Eu lembro que, porque
sempre gosto de explicar. Eu fui diagnosticada há uns 2 anos e meio com depressão e ansiedade, há 1 ano e meio com compulsão. E quando eu fui diagnosticada pela primeira vez com um processo de adoecimento mental, o psiquiatra me mandou, a minha mãe tinha dito que eu não estava dormindo direito, embora para mim eu tivesse o tempo todo na cama descansando. Só que eu continuava assim, meu corpo parecia assim que tinha sido pisado, sabe? Sabe aquela coisa assim que aquele trabalho, aquele peso? E quando eu tomei pela primeira vez o medicamento para dormir, quando eu acordei, eu senti de novo renovar. E eu fiquei, gente, eu não sabia o quão mal eu estava. O quão eu realmente não estava dormindo. Porque eu estava lá, eu estava na cama, estava com o olho fechado, eu estava... Mas aquilo não era um sono de verdade. Eu não estava atingindo, né, que as pessoas falam sono REM e tudo mais, que é Sim. esse reparador. E quantos de vocês devem estar assim, sabe? Naquela coisa tão automática, que essa questão do peso do corpo, e que não tá indo, não tá fluindo, tem alguma coisa impactando, e quando a gente vê, na verdade, é algo que a gente tá absorvendo do mundo e não tá conseguindo direito processar ele para fora e expor. E foi a partir Essa questão é interessante, né? Porque você está falando esse contato com o mundo. A gente tem que tomar cuidado com as notícias. Porque eu estava falando assim, se você quiser entrar no processo depressivo, fique acompanhando às 24 horas do dia as notícias do jornal. Entende? Aí você realmente acha que o mundo está perdido, que não tem jeito. É claro, a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Enfiar a cabeça na terra, como faz o avestruz, e achar que não existe nada no mundo acontecendo. Mas também não dá para você ficar vivendo, acompanhando diuturnamente todas as notícias que acontecem. Então, a gente tem que estar no mundo sem ser do mundo, né? Não podemos viver... o que a gente pode fazer? A gente pode orar, a gente pode vibrar por aquelas pessoas que estão internadas, que estão com a situação difícil, como, por exemplo, Manaus, que, né, vocês mesmos aí que passaram por aquele apagão, que a gente tomou um conhecimento maior por conta de você, da Aninha, da Sabrina, que a gente tinha esse contato, porque a imprensa quase que não colocou quase nada do que realmente vocês passaram, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e é importante que a gente busque a nossa saúde mental, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, o nosso equilíbrio. Eu costumo sempre dizer que a doutrina espírita, ela nesses momentos nos dá uma âncora para a gente ficar mais firme nessas embarcações, né, que estão aí sossobrando nos mares, não é? Sim. Ai, meu Deus. Peraí, que eu acabei colocando aqui o filtro. Enfim, que coisa. Eu acho que muito do que a gente tem vivido, na verdade, é uma questão emblemática quanto ao nosso limite. Sinceramente, assim. Acho que tudo se tem limite. Quando eu estava no começo do processo, que eu entrava muito em crise, eu tirei a TV do meu... Até agora, na verdade, eu não tenho mais televisão no meu quarto. Que eu falei, não, isso daqui não tá me fazendo bem. Eu realmente não quero ter isso daqui. Se eu precisar, eu vou pra sala, eu vou pra um outro lugar com outras pessoas e assisto. Mas aqui no meu quarto, eu não quero. E até mesmo ano passado, quando eu fazia jornalismo, eu falava, eu sou a estudante de jornalismo que não assiste jornal. Porque era uma coisa que eu sentia que eu ainda não estava pronta para aquilo, sabe? De absorver tanta coisa, de absorver tanto, eu ainda não estava tão estável assim para ir. Agora eu tô assistindo, tanto que eu assisti a questão da vacinação e tudo mais. Eu tenho assistido algumas coisas assim esporádicas, mas já me sentindo mais preparada para aquilo. Mas eu acho que cada um tem meio que o seu limite, sabe? E a gente, na verdade, muito desse cansaço que se pega é porque a gente está ultrapassando o nosso limite. Seja no trabalho, Sim. seja no contato com essas informações, da maneira como chega, que às vezes é uma maneira um tanto agressiva, é uma maneira um tanto negativa, tóxica mesmo.
E é como a gente está lidando com as coisas. As coisas estão acontecendo muito rápido, a gente está isolado e a gente está o tempo todo com o mundo na mão. A internet é como se fosse um mundo na mão. E aí a gente ainda não conhece direito os limites para saber, peraí, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Qual é o nosso limite de trabalho, de estudo, de não sei o quê? Quais são esses limites? Será que eu posso ficar o tempo todo na internet e tudo mais? Porque eu acho que muita gente também, por muito além da pandemia, poxa, tá acontecendo, mas eu vejo, eu entrei em estafa algumas vezes ano passado, porque eu tava o tempo todo no computador, tendo que resolver coisas da faculdade, de trabalho, questão de espiritismo, eram muitas reuniões. A minha mão, eu tive que paralisar por 15 dias a minha mão, de tanto que eu usava ela, porque eu faço desenho, né? E aí, mexendo no computador, fazia arte pelo celular também, e não sei o que, programa, escreve. Então, eu tive que parar. Tipo, meu corpo começou a demonstrar que eu tava extrapolando qualquer tipo, assim. Eu já não tinha mais descanso. Eu não tinha final de semana, eu não tinha noite, eu não tinha dia. Eu tinha só deveres, coisas para se fazer. Então, ano passado foi um ano que eu tive que aprender o meu limite. Porque eu ultrapassei de diversas formas que eu estava me fazendo mal. E aí foi também um momento que eu tive que pensar, tá, mas por que eu tô ultrapassando esses limites e tô ocupando tanto a minha mente, me cansando tanto? O que tem de errado e o que eu tô fazendo, o que eu tô fugindo para resolver? Porque esses são momentos que, querendo ou não, a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, de também ter essa questão introspectiva para a gente saber resolver. Resolver os meus problemas, É os problemas verdade. com a minha família. Todo mundo tá num momento assim muito frenético, tava num momento e do nada a gente teve que ficar em casa, a gente teve que ficar recluso. Então, e aí mesmo assim a gente começou a fugir pra internet o tempo todo. Em vez de pegar e conversar com as pessoas que estão aqui, de tentar lidar com as outras situações, de tentar lidar consigo mesmo. Então, às vezes também tem muito dessa questão do limite, que são métodos meio que de fuga, para a gente saber realmente o que tem incomodado a gente. E aí... É verdade. E aí... Eu estava até vendo aqui, olha, que a nossa querida Kelly, conhece a Kelly? A Keilinha, desculpa, não Kelly. Estou vendo errado aqui. Chegou aqui, sua amiga. Aninha, Aninha. Olha, Aninha, só te falando que tu já foi convocada, eu já aceitei o convite aqui, tá? Só te falando. Tu já vai estar aqui um dia desse. Já marquei pra ti. Ela marca pra mim, ela arranja trabalho pra mim, eu arranjo trabalho pra ela também. Tá certo. Olha só, aqui que a Flavinha está falando, né? A questão da depressão, que tem limites. Qualquer desconfiança, procure sempre auxílio médico. É o melhor a fazer, né? Sim. E às vezes as pessoas têm preconceito, né? Sim. Eu estou normal, né? Acho que eu vou procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, fazer uma terapia. E a gente tem que ser realista, na verdade, né? A gente tem que buscar ajuda. Sim. Nem seja uma ajuda espiritual, seja você tomar um passe, fazer tratamento, mas não só o passe. Às vezes você precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, com medicamentos, porque o nosso corpo, às vezes, não está produzindo as substâncias necessárias. Então, você aí precisa buscar ajuda, realmente. Né? Mas um profissional sério, né? Não podemos dar a cabeça para qualquer um também, né? Não, sim. Eu achei muito legal que, pelo menos nesse Enem, nesse último Enem, né? A redação, agora de domingo, foi o estigma relacionado às doenças mentais. E eu achei muito interessante porque no Brasil é muito ainda relacionado. E eu digo por mim mesma, assim, que várias vezes muitas pessoas me chamaram de doida, de ai, tu não bate bem na cabeça e não sei o quê. De maneira assim que não era uma piadinha, era realmente para deixar meio que para baixo. E eu, poxa, mas eu tô doente. E já aconteceram momentos no próprio movimento espírita, em que as pessoas falavam, ai, não pensa assim, não faz isso aqui, não sei o quê, não fica colocando isso na cabeça, que isso daí vai te atrair energia mal. Mas eu, poxa, isso é uma doença, gente. É uma doença. Você não é influência espiritual.
Claro que pode ter uma influência Pode. espiritual. A gente não vai falar que pura e simplesmente que não há. Não estou dizendo no seu caso específico, mas nem tudo é influência espiritual. Isso que a gente tem que deixar muito claro, né? Não, e assim, e mesmo que seja, tem que se ter toda uma questão de um acompanhamento completo, porque, tipo, não é assim, sabe? Não é, eu não escolhi estar com essa doença. Foram várias coisas, maneiras como eu estava pensando, maneiras como eu estava raciocinando, processando, que eu tô tendo que pegar tudo isso e me remodelar. Então, muita gente ainda vê isso e ainda vê como vergonhoso ir para o psiquiatra, ir Sim. para o psicólogo. E eu falo, gente, mesmo que você não esteja tendo nenhum adoecimento, tipo nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, eu acho que qualquer pessoa deveria ter terapia, Fazer uma terapia. sinceramente. Eu acho que terapia... Quem é normal entre nós que atira a primeira pedra, né? Tipo... Existe o espectro da normalidade, né? E assim... Não dá para falar que todo mundo é normal. E todo mundo tem um pouco de desequilíbrio. E todo mundo passa por dificuldades. E o que melhor do que se ter dificuldades e ter alguém, uma pessoa que teve todo um estudo, todo um preparo e que continua, né, tendo um estudo todo nessa área para pegar. E ele não vai decidir por ti, esse profissional. Ele vai te questionar e você vai decidir por si. Eu acho que a partir do momento também que, por exemplo, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me tornar cada vez mais eu. Eu acho que eu nunca fui tão Jade quanto eu sou agora. E eu nunca tive tão certa das minhas decisões, por mais que eu vá cometer equívocos e tudo mais, mas eu vou aceitar toda essa responsabilidade. E eu acho que é uma coisa bem legal, por exemplo, tipo, no Espiritismo a gente fala, você vai fazer, você não vai ser perfeito, você vai errar, você vai acertar, mas você vai arcar com as suas responsabilidades. E nada melhor do que despertar essa consciência da gente, dessa segurança na gente, de se pegar, não, é isso daqui, ok, errei. Tá, mas e agora? Eu não vou me desesperar. Eu não vou ter medo de errar. Eu vou pegar e vou me reencaminhar, eu vou aprender com isso daqui. E vou me encaminhar para um novo caminho. E assim a gente vai evoluindo, sabe? Eu acho que o amadurecimento chega muito, muito, muito melhor dessa forma, quando se tem alguém te acompanhando, sabe? Te questionando. Às vezes você não sabe que você tá, até fala assim, às vezes você não sabe que tá tão mal assim, e aí você tá falando, e aí, tipo, eu acho que tu tá fugindo de alguma coisa. E eu, não, mas tá tudo bem, eu estou plena. Mas você tá falando que tu tá bem, tu tá plena, tipo, há 3 semanas e não quer falar sobre nada. E aí eu, ok, talvez haja alguma coisa, mas eu não sei o que é, mas eu tenho que refletir, porque aparentemente eu estou mostrando para as outras pessoas que tem alguma coisa que está me incomodando, que está me deixando abalada, mas que eu ainda não consigo enxergar, mas pelo menos me traz para essa questão íntima de refletir. E eu acho muito importante, Jade, que eu vi você no home office, e a primeira vez que você deu um depoimento do seu quadro, né? E foi muito marcante, porque você se abriu, você colocou de uma forma clara, de uma forma transparente, tudo aquilo que você passou, do que você estava sentindo, e muitas pessoas escondem, têm medo de mostrar essa situação. Só que eu achei muito interessante que você fez essa colocação, você abriu, mostrar para outras pessoas que às vezes aquilo que as pessoas estão sentindo não é uma situação aparentemente normal, que precisa buscar ajuda, sim. Sim. Então achei muito interessante essa sua abertura. Ô Jade, vou dar sequência aqui. Nós falamos de vários aspectos que o André Luiz colocou para nós, né? Quando a gente se passa pelas hostilidades do mundo, nas aflições, nos erros de pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que observam da estrada, na angústia, no desprezo, ingratidões, deserções, nos nossos desejos não atendidos. Aí ele vem concluir da seguinte forma: não se admita em doença grave, nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorar, como salvador da pátria, certo? Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu em que se isola. Quando estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional e para curar-se basta uma indicação. Busque esquecer-se, fugir de si mesmo,
reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. E aí, o que você fala disso? Eu acho que o trabalho, principalmente o trabalho social, é uma coisa muito, muito importante, assim, sinceramente. Eu digo assim porque é uma coisa que tu meio que troca energia, que tu sente, assim. Tu acaba ficando tanto viciada, eu digo assim. Quando eu comecei a questão do tratamento, eu consegui um pouco de estabilidade. Depois que eu consegui a estabilidade emocional, eu comecei a fazer vários trabalhos. Eu ficava sempre procurando um pouco mais, porque eram nesses momentos de ajuda social, de me preocupar com o outro, que eu sentia que eu podia também ajudar. E muito, na verdade, dessa questão de se falar um pouco mais sobre a saúde mental, foi meio que uma necessidade minha também de expor aquilo que eu estava sentindo para que outras pessoas não sentissem, ou aquelas que estivessem sentindo, que elas pudessem realmente procurar ajuda. E que foi muito gratificante, porque muita gente também começou a falar para mim que foi realmente procurar, né, ajuda e ter um maior incentivo quando começou a ver que não estava sozinha nessa batalha. Mas eu digo assim que às vezes a gente precisa do tempo. O trabalho social é muito importante, mas a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa às vezes de um tempo meio que pra gente, sabe? Pra se estruturar. Não é uma questão, eu acho que às vezes de se tirar um pouco dessa questão, estou sendo egoísta, não. É porque realmente nosso corpo e nossa mente precisam disso. E não se comparar com o outro. É lógico, por exemplo, eu tenho eu sempre falo, eu tenho uma condição social muito boa, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho um grupo de amigos que está lá rodeado de mim, sempre muito preocupado. Então, assim, mas mesmo assim, eu sentia mal de se falar que eu não estava bem, porque eu sentia que eu não estava sendo grata. Eu sentia que não. Tipo, poxa, eu tenho tudo, sabe? Tem pessoas que têm menos do que eu. Eu não posso sentir, eu não posso sofrer. Então, assim, às vezes é muito bom da gente se preocupar com o outro. Eu acho, ainda mais, eu falo assim, eu sempre me preocupo muito com o social e com o outro, mas também a gente precisa de se ter um pouquinho de si. Nós somos individualidades que precisamos viver no coletivo e que precisamos evoluir coletivamente. Mas ainda somos individualidades e que precisamos um pouco disso, do nosso íntimo, para nos fortalecer, sabe? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com... A gente se penaliza porque tem outras pessoas... Sempre vai ter alguém pior do que a gente, assim, numa Com situação. certeza. Então, às vezes, a gente se penaliza ainda mais, a gente se machuca mais, a gente não quer falar. Porque tem outras pessoas em situações piores e que a gente acha que não tem que ter, a gente devia ser grato e, nossa, eu tô sendo super ingrata. Mas... E além disso, a gente também pode... O que a gente pode fazer? Com essa questão de trabalhar e a gente não estando bem, a gente pode também puxar aquela outra pessoa que não tá bem pro buraco, junto com a gente, né? Com A gente pode certeza. piorar a situação. Então, nem para essa situação a gente tá fazendo um bem social. Eu sei que às vezes a gente quer e quer colaborar, mas a gente tem que, como eu disse, a gente tem que saber às vezes o nosso limite. Nós ainda somos seres muito O nosso limitados. limite ele é fundamental. Eu sempre costumo dizer que o caminho do meio é o caminho correto. Sim, Porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente não pode nem ficar totalmente voltado para a gente, né, como numa concha, como ele coloca lá, você ficar totalmente centrado nos seus problemas, nas suas preocupações, na sua sim. vida, e também, por outro lado, você não pode sair literalmente das suas responsabilidades no seu mundo e ficar cuidando das coisas lá fora. O É. equilíbrio, né, um pouco, faz bem para as duas partes, né? Exatamente. Tem até lá no Cuidar do Corpo e da Alma, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente disso. Nós não poderíamos ser aqueles narcisos que estamos vivendo a questão do hedonismo, né, que a busca somente pelo nosso prazer, o nosso bel prazer e tudo mais.
mas também não podemos ser que nem, eu, se eu não me engano, são os ascetas, né? Que ficavam se machucando e se para servir a sociedade e tudo mais. Tem que se ter realmente essa questão desse equilíbrio. Desse equilíbrio. Eu tinha alguma coisa para falar e eu simplesmente esqueci de alguma Eu vou falar uma coisa, situação. depois você lembra nesse meio tempo. Eu lembrei, inclusive, do livro do Sinal Verde, que a Flavinha está fazendo a leitura dele. Como ela deu um spoiler, eu vou dar um spoiler. Esse spoiler já está conhecido já do Sinal Verde. A Flavinha faz sempre a leitura do Sinal Verde, segunda a sexta, pelo Amigo Espírita, à 1h30 da tarde. E o André Luiz fala assim, numa das mensagens lá, não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa sustentar. E aí, nos deveres afetivos, a gente pode abrir, não só deveres afetivos, deveres profissionais, deveres sociais. Você pode abrir o leque dessas questões. Porque, de repente, você assume um compromisso e aí, de repente, você não quer fazer aquilo e aí você se vê numa situação constrangedora. E mesma questão, o trabalho filantrópico, um trabalho social, depois que você se engajou nele, você assumiu uma responsabilidade. Então, analise antes de assumir qualquer responsabilidade, seja no campo emocional, seja no campo profissional e no campo filantrópico. Então, o caminho do meio, do equilíbrio, é a melhor forma da gente seguir a nossa vida. Sim. Lembrou? Lembrei. Eu tava puxando aqui. Eu? E eu já ia esquecer de novo. Só que aí eu fiquei assim, a minha mente ficou, não, tu não vai embora, tu não vai embora. Tem certas pesquisas que fazem sobre a questão de trabalhos voluntários. E muitas dessas pessoas que se dedicam ao voluntariado, na verdade, elas têm tido altos números de adoecimento mental. Então, olha aí, elas estão se dedicando àquilo, mas às vezes elas não estão, né, tendo esse equilíbrio, tendo esse suporte. Então, muitos estão naquilo dali que convivem com uma outra situação, né, uma situação bem intensa, às vezes de guerra, que compromete a saúde e tudo mais. Então, as pessoas, elas meio que sentem que elas não podem, elas não devem se preocupar com isso, que elas têm apenas que trabalhar. E não é assim, sabe? A gente tem que ter toda essa questão da harmonia. Eu acho que quando a gente, por exemplo, trabalha, quando a gente estuda e tudo mais, a gente pode transformar todas essas questões em, como eu digo, em questão da nossa vida, assim, nosso estilo de vida, que se torna mais fácil. Porque às vezes a gente quer, por exemplo, carregar o mundo com as costas. Eu quero me preocupar com todas as pessoas do mundo. E eu digo por mim mesma, assim. Eu ficava muito triste com muita coisa, com muita questão política e tudo mais. E a minha psicóloga falava, já depende só de ti. Não. Então, o que depende de ti? Fazer aquilo. O que tu pode fazer? No meu bairro, na minha casa e tal. Eu posso fazer essas pequenas diferenças. Eu acho que é muito interessante, por exemplo, essa questão da internet, que a gente pode fazer a diferença assim, ó, aqui, no celular. E quantas pessoas que a gente pode estar ajudando? Virou meio que uma questão, um objetivo de vida pra mim, né, gente? Tipo, eu sou da área da comunicação. Então, eu vou utilizar da comunicação para afetar as pessoas beneficamente. Se eu mudar a vida de uma pessoa, se eu ajudar a vida de pelo menos uma pessoa na minha vida, pra mim eu já vou ter cumprido o que eu quero. Virou um pouco disso, assim. Eu vou fazer... O próprio Renato, na live da Flavinha ontem, ele colocou uma situação muito, muito marcante que eu achei assim. Ele falou assim que ele já participou de lives com 700, 800 pessoas. E já participou de lives que tinha, na verdade, 8 pessoas. E ele falou, não importa se eram 800, 700 ou se eram 8. Naquele momento, aquelas 8 pessoas podem fazer a transformação do bairro deles. Entende? Então, a gente nunca tem que se preocupar com a quantidade de pessoas. Se a gente conseguir ajudar a uma só pessoa que seja, já estamos cumprindo o nosso papel, né? Demais. Eu também acho muito isso, assim. Tanto que antes eu trabalhava na comunicação da juventude daqui do Amapá e o pessoal falava... não sei o que, tem que acabar, porque senão vai cair
vai cair audiência, não sei o que, não sei o que. Gente, tá muito bom essa conversa. Você tá boa? Você tá sendo produtiva e tudo mais? Não se esquenta, fica livre. Pode ter uma pessoa, pode não ter ninguém. Até mesmo, tipo, vai ter alguém que vai assistir depois. Eu sei que vai. Porque se Ou a espiritualidade também acompanhando, né? Ou a gente acha que a gente está sozinho aqui, sim, né? A gente tem 20 e poucas pessoas, nesse momento, 23 pessoas conectadas com a gente. Mas, por exemplo, nós podemos, se tivesse só eu e você, nós estamos fazendo um trabalho espiritual. Então, com certeza, os mentores espirituais estão nos auxiliando e auxiliando aquelas pessoas que chegam, ou agora ou depois, quando acompanhar a live. exatamente. E tanto que, tipo, eu tenho feito, assim, as coisas e eu fico assim, ai, gente, eu não tô preocupada com quantas pessoas estão assistindo. Lógico, eu vou querer que mais pessoas assistam, porque eu acho que, eu espero que esteja fazendo alguma diferença. Mas se não tiver tanta, vamos lá, vamos entregar com amor e tudo mais, porque se uma pessoa chegar assim, e aí chega, sei lá, e manda mensagem, isso daqui fez um bem pra mim, que você não tem ideia de quanto que eu tava precisando, pra mim já foi feito. Eu atingi meu objetivo, porque chegou. E o que essa pessoa pode fazer pra ajudar a outra? Eu sempre acho que é uma bolinha, é como se fosse uma redezinha, assim, que vai se ramificando, sabe? Sei lá, eu ajudo 3 e cada dessas 3 pessoas vai ajudar 3, que vai ajudar 3, que vai ajudar 3. Quando a gente vê, já é algo grandioso. A gente pode começar a ajudar a sociedade assim, não precisar falar assim, eu sei lá, eu vou ser governador do meu estado, presidente da república, eu vou ser uma pessoa super famosa, não sei o que, não precisa. A gente pode ser pessoas importantes e marcantes para aquela pessoa só e que vai acabar transmitindo uma emoção, um amor que vai se expandir cada vez mais. Eu acho que a parte boa da nossa eternidade, o que constitui a nossa eternidade é justamente o amor. Às vezes a gente se preocupa muito com, o que eu vou deixar para a posteridade? E o que mais bonito, o que mais marcante que não o amor? Olha aí o Jesus, 2000 anos depois, e a gente continua falando dele porque o que ele fez foi amar. Ele não precisou escrever coisas, ele não precisou fazer estátua dele. Lógico, ele fez grandes movimentos, né, gente? Ele curou pessoas e tudo mais, andou sobre a água. Ele fez muita coisa. Mas o principal mesmo do que ele deixou pra gente foi o amor. E que tá ainda na gente. Deus, o que é a herança? O que é a nossa herança de Deus? É a eternidade. Mas essa eternidade é o amor, é aquela chama. O amor é a chama divina que está em nós, que nos faz ser filhos dele, sabe? Então, eu acho que é muito importante da gente pegar e sempre lembrar um pouco mais disso, sabe? A Flavinha mandou um recado para você, dizendo assim, que faz muito bem querer estudar renúncia aos poucos. Nem precisa dividir os capítulos em X dias. Lembra muito como o Palestras Davi faz os estudos dele. Então, eu acho que você deve fazer isso mesmo. Você vai fazendo... De acordo com o que vai fluindo o estudo, você vai fazendo, né? Eu acho que é legal também, assim. Sem aquela preocupação, não, nós temos que terminar o capítulo, de todo jeito. Aí fica aquela coisa, às vezes, corrida, e você perde o momento, né? Sim. Ô, Jade, tem uma mensagem aqui no final, que ele fala pra gente o seguinte, quer ver? A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. E aí ele finaliza, que eu acho que ele fecha a mensagem dizendo: quando a lei nos observa, ame ao próximo, está nos avisando que auxiliar os outros será realmente auxiliar a nós mesmos. Quando a gente faz alguma coisa em prol do próximo, em prol do semelhante, a gente é muito mais beneficiado do que o benefício que a gente faz para o outro, não é mesmo? Nossa, sim. Por exemplo, quando a gente se propõe a fazer uma live, eu costumo sempre dizer que a gente sai de uma live, por isso que eu recomendo sempre que você volte a fazer, e você já está voltando, ela traz uma energia muito boa para a gente. Ela dá é um momento de reequilíbrio. É um momento que a gente para tudo que a gente está fazendo lá fora e entra em sintonia. Se a gente ajudar uma pessoa, ótimo, mas
a gente é muito mais ajudado, não é mesmo? Sim. Toda vez quando eu termino de fazer uma live, eu termino muito elétrica. Fico assim, meu Deus, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Dá uma empolgação muito grande. E eu lembro quando eu era evangelizadora infantil, gente, eu ficava assim, eu posso faltar tudo, mas eu não vou faltar a minha evangelização. Posso estar mal, triste, tudo mais, mas eu não vou faltar, eu vou estar lá com as crianças. Porque quando as crianças abriam aquele sorriso delas, falava, oi, tia! Parecia assim que eu absorvia assim, uma energia que eu ficava assim, elas não sabem o bem que elas estão fazendo, o quão É verdade. terapêutico é isso daqui. Então, eu sempre recomendo, assim, de se preocupar com o outro, independente se é no movimento, não é no movimento. Eu acho que fazer bem é uma coisa muito bonita e dá um sentimento muito bom. Não importa, a gente fizer uma boa ação por dia, né, já é uma gentileza, né, não precisa nem ser uma boa ação. A boa ação às vezes demanda um esforço maior. A gentileza é uma coisa mais simples. Se a gente conseguir, ao longo dos nossos dias, fazermos uma gentileza por dia, nossa, que beleza será, né? E ela vai propagando, né? Quando você recebe uma gentileza, você... Outro dia, só para você ter uma noção, me passou por uma situação muito peculiar. Eu fui à agência do INSS aqui resolver um problema, e eu fiquei impressionado com a atitude do segurança da agência do INSS daqui. Um rapaz, ele é bem forte, né, segurança, mas um rapaz agradável, risonho, simpático, e tinha um monte de velhinhos na fila, chegava assim, uma senhorinha, oi minha menina, o que eu posso fazer para te ajudar? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Olha, fica tranquilo, vou colocar você sentada aqui, senta aqui um pouquinho, vamos aguardar a sua vez de chegar. A gentileza dele, chegava um outro velhinho, ô menino, vem cá menino, conta pra mim, qual que é o seu problema? Eu fiquei tão impressionado, dei os parabéns para ele, eu falei, nunca vi uma pessoa numa repartição pública tratar, ainda mais no INSS, né, tratar as pessoas assim com tanto carinho, e você percebia que não era falso. E aí ele falou, olha, eles vêm aqui numa situação tão sofrida, com tantas dificuldades, pessoas que têm que passar por perícia, com dores. Se eu não fizer isso, é o mínimo que eu posso fazer por essas pessoas. Falei, nossa, cara. Tirei o chapéu pro cara, modo de dizer, né? Falei, impressionante. Como a pessoa, no simples serviço que ele estava ali de atendendo, ali o recepcionista, né, como segurança ali, para as pessoas entrarem, porque agora não entra todo mundo, tem que passar por uma triagem, para questão de quantidade de pessoas, tudo mais. Mas a gentileza dele, e você percebia que era autêntico. Que coisa fantástica, viu? Parabéns a ele. Ele não está me ouvindo, mas eu externo aqui publicamente minha gratidão por uma pessoa tão gentil. Sim. E se a gente pudesse espelhar nos outros, né, como ser 10%, se eu conseguisse ser 10% do que ele foi, do que ele é, eu já me sentiria feliz. Sim, e às vezes a gente acha que precisam ser coisas assim, grandiosas demais. Às vezes a gente acha que é muito... Tem que ser tudo literal, né? Só que não precisa. Não precisa ser dessa forma. Fazer o bem a outra pessoa, fazer o bem à alma da outra pessoa, a gente pode fazer de qualquer forma, sabe? Tipo, com qualquer função. Basta a gente se preocupar com ela e de tratar bem. Às vezes a gente quer... Aí faz, sei lá, um movimento, um bazar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, lógico, o material é muito bom, mas se você não tem condições, fala assim, eu não tenho condição disso, fazer uma prece, dar um sorriso, dar um bom dia, um oi, sabe? Já são coisas assim que ganham de uma outra forma. Eu lembro de uma vez que tinha uma senhora que ela estava pedindo esmola na frente de uma padaria. Eu estava a caminho da federação daqui para uma reunião. E aí eu aproveitei, eu olhei, eu fiquei, não, deixa eu comprar isso daqui, que aí resta um dinheirinho. E aí eu comprei um bolo para a senhora. E dei para ela um bolo, algumas outras coisas, biscoitinhos e tal. E dei para ela. E tá aqui, ó, senhora. Fique com isso. Gente, ela abriu um sorriso e ela foi assim, muito obrigada, minha filha, você tem uma luz incrível, não sei o quê, e me abraçou.
e mostrava para as pessoas e eu fiquei assim, olha isso aqui. Envergonhada. Tipo, olha isso daqui, sabe? Querendo ou não, tocou aquela pessoa, assim. E eu via muito dos meus pais, de vez em quando, faziam essas coisas, assim. Teve um dia que eu acho que, quem não sabe, no Pará, tem dois times muito importantes pra gente, que é o Paysandu e o Remo. E eu acho que era, se eu não me engano, era um dia de repá. E a gente tava lá, né, em Belém, e aí tava, tipo, congestionado, trânsito, não sei o quê. O papai pegou e comprou todos os bonequinhos fantoches que tinha de um moço ambulante na rua. E aí o papai comprou tudo e falou assim, agora vai, toma aqui o dinheiro e vai pra tua casa se divertir com a tua família. O moço, ele ficou, tipo, quase de chorar, sabe? E ele, meu Deus, muito obrigada, não sei o quê. Então eu fui aprendendo, assim, com os meus pais, nessas coisas, assim, de se preocupar com o outro. Porque por mais que a gente tivesse uma condição melhor e tudo mais, meus pais estudaram, mas eles vieram de uma situação menos favorecida, assim. Cida. Eles eram de escola pública e tudo mais, então eles foram assim. E aí eles. Então eu via que muitas dessas coisas, essas pequenas coisas, traziam uma felicidade para as pessoas. E meu pai é médico, né? Só que eu via que as pessoas gostaram dele muito mais do que. Lógico, ele estuda bastante e tem muita coisa que ele acaba vendo lá e tem gente que vai atrás dele porque acha que ele é uma das referências. Só que muito mais é porque ele pega e, tipo, a consulta dele é 1 hora. Porque ele tá conversando e ele vira quase um psicólogo da pessoa e fala, ixi, eu sei dos problemas, chegaram ali, deu 1 hora e meia, 2 horas e ele tá lá, sabe? Porque ele tá se preocupando com as pessoas. E isso independente se é consulta de plano de saúde ou se é no postinho de saúde e que ele gosta de fazer aquilo, ele tá ali se preocupando com as pessoas e acaba se tornando marcante, sabe? Para as pessoas. E aí, só que é aquela coisa assim, tá, ele é médico, ele cuida de gente, da saúde das pessoas, mas você não precisa ser médico para cuidar das pessoas, sabe? Com Você pode fazer certeza. outra coisa. Ô Jade, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso tempo, de 1 hora do Instagram, e eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, em nome do Encontro Espírita, e meu, da Flavinha, da Babi, da Camila Tosini e do Anderson, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco. Gratidão, não deu para cumprimentar todas, mas a Flavinha estava fazendo as minhas vezes aí. Eu pediria para você, se você pudesse fazer uma prece, para a gente finalizar nosso bate-papo, tá bom? Agradecer primeiro, né, a todo mundo. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom se conversar. Eu acho que isso aqui é um bate-papo muito gostoso, assim, que a gente coloca um pouco no nosso dia a dia. E meio que para finalizar, querer relaxar e que eu espero que a gente se conecte no nosso sono e se reencontre assim espiritualmente. Então todo mundo encontrando posição relaxada, se preferir sentar ou fechar os olhos, mas que relaxe o corpo, libere a mente, tire um pouco das preocupações, sinta se tornando mais leve, respirando profundamente pelo nariz e soltando lentamente pela boca, conseguindo se equilibrar, aspirar as energias salutares, sentindo a presença daquele com quem vamos conversar, nosso Deus todo misericordioso, nosso Pai, nossa família, nossa origem, aquele de quem nós herdamos a chama divina, o amor que está nos nossos genes. Pai, te agradeço por mais um momento de compartilhamento, por mais um momento que nos envia palavras, encaminha as palavras para que possamos nos autoconhecer, perceber o que está em equilíbrio e o que está em desarmonia, perceber a necessidade da saúde,
mental, corporal e espiritual, para um bom aproveitamento da nossa encarnação. Perceber que sem a caridade, sem o amor, sem a paciência, sem a fé, tudo seria tão mais pesado. Meu Pai, te agradeço por todo o apoio que tem nos enviado, por cada um de nós que estamos assistindo aqui hoje, e aqueles que não puderam assistir, que passaram por dificuldades nos últimos tempos, porque todos passamos, mas que o Senhor enviou irmãos belíssimos, com sentimentos puros, para nos envolver numa energia tão boa, num calor que é humano. Meu Pai, te peço que ilumine as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas de Manaus, que agora estão sem algo que é tão necessário para a sobrevivência, que é o oxigênio. Aos profissionais de saúde que estão nessa frente de batalha contra o invisível, que devem estar cansados, mas que possamos enviar um pouquinho de nossa energia para agradecer a eles e que eles possam continuar nesse momento fazendo esse trabalho tão bonito, tão bondoso que é se dedicar à saúde do outro. Que possamos fazer a nossa parte, Senhor, a cada dia, a cada segundo. Que possamos então ajudar as pessoas, sendo gentis, sendo amorosos, dando atenção a elas e nos preocupando. Que possamos cada vez mais nos conectar como família que a humanidade é. E que possamos iluminar essa terra que está em um momento de transformação. E que ela irradie cada vez mais, se conectando com essa tua energia, essa luz que tu és, meu Pai. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Jade. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. E amanhã temos mais um Encontro Espírita. Contamos com vocês às 8h15 da noite. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau, gente.